Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Votação no Tribunal de Justiça é suspensa e decisão sobre manutenção do comércio aberto em Tupã foi adiada para a próxima semana. Tupã tem mais 20 casos confirmados de Covid-19 e números chegam a 649 contaminados. Repasses do ICMS para o município no mês de agosto tiveram aumento de 15%. A safra brasileira de grãos 2020 e 2021 deve crescer 8% para 278 milhões de toneladas. Estas e outras notícias você confere a partir de agora em mais uma edição do TV Câmara Informa. Votação do Tribunal de Justiça é suspensa e a decisão sobre manutenção do comércio aberto em Tupã foi adiada para a próxima semana. Acompanhe. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu na tarde desta quarta-feira, dia 26, a sessão de julgamento da liminar que autoriza a Prefeitura de Tupã a flexibilizar a abertura do comércio, academias, salões de beleza, lojas acima de 400 metros quadrados e restaurantes, entre outros, de forma controlada diante da pandemia do coronavírus. O julgamento foi iniciado por volta das 14 horas e 30 minutos, com a sustentação oral do procurador do município, Tony Luiz Ramos, que explanou as ações realizadas pela Prefeitura para manter a Covid-19 sob controle na cidade. Em seguida, o desembargador Jacob Valente, relator do processo, iniciou o processo de votação, mantendo as decisões anteriores em favor da manutenção da liminar. O segundo desembargador a votar, entretanto, solicitou vista dos autos para análise mais aprofundada do caso, suspendendo a votação. De acordo com o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, João José Pinto, com a suspensão do julgamento, a liminar continua em vigor até a semana que vem, quando acontece a próxima sessão do Tribunal de Justiça, ou seja, o comércio poderá continuar funcionando normalmente, obedecidas as normas sanitárias preventivas estabelecidas pela Prefeitura até que a decisão final seja tomada pelos desembargadores. Bom, é uma decisão que dá um fôlego, um respiro para o comércio de Tupã durante pelo menos uma semana. A votação teve início, teve voto favorável à manutenção da liminar para a cidade de Tupã, mas foi suspensa e na próxima semana os desembargadores retornam à votação para decidir o que será feito. Ganha mais uma semana o município, mas é importante que a gente continue com os cuidados necessários para que a gente evite maiores problemas. Nós estamos numa região, que é a região de Marília, onde os casos se concentram muito naquela cidade e por isso se leva em conta na hora de tomar decisões o que acontece não apenas numa cidade, mas em uma determinada região. Então Tupã tem que continuar fazendo a sua parte, evitando os problemas para que a gente possa manter essa liminar e o comércio da cidade não sofrer tanto nesse período tão difícil. Tupã teve mais 20 casos confirmados de Covid-19 e os números chegam agora a 649. A Prefeitura divulgou nesta quarta-feira uma nova atualização dos casos de coronavírus na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico, mais 18 casos suspeitos foram descartados após terem resultado negativo para a doença. Felizmente, mais 14 pessoas venceram a doença e estão consideradas recuperadas da Covid-19. Os dados mostram também que outros 20 casos foram confirmados e mais 44 novos casos suspeitos foram notificados. Com a atualização, a Prefeitura já realizou 4.661 exames, sendo que 3.964 tiveram resultado negativo. O número de casos confirmados chega a 649, sendo 58 ainda em período de transmissão. Até o momento, foram contabilizados 28 óbitos e 563 pacientes recuperados. Atualmente, 48 casos suspeitos estão aguardando o resultado, incluindo um óbito ainda sob investigação, cujo exame está sendo analisado pelo Instituto Adolfo Lutz, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. A taxa de ocupação hospitalar da UTI caiu para 13,4%, com 6,7% de pacientes de Tupã e 6,7% de pacientes da região. Já a taxa de ocupação da enfermaria diminuiu para 40%, com 30% de pacientes de Tupã
e 10% pacientes da região. Bom, nós estamos vendo aí o registro diário de novos casos na cidade. Fica aí o alerta, a dica para a população. Todos os dias, em média, 20, 15, 10 pessoas acabam sendo confirmadas como portadoras da Covid-19. São números altos para a nossa cidade. Nós vimos que na época da pandemia da dengue, os números não eram tão altos como esse. Nós estamos num ritmo de aumento muito grande, então é preocupante a situação. E todos os dias, uma média de 40 pessoas procuram as unidades de saúde com sintomas para que façam a doença e confirmar se estão ou não com a Covid-19, né? O coronavírus. Tome todos os cuidados, só sai de casa se for necessário, use álcool em gel, máscara de proteção, mantenha todos os cuidados, que nós estamos vivendo ainda uma pandemia, estamos no meio desse processo e é preciso todo o cuidado. Nós vemos diariamente a ocupação dos leitos de enfermaria, da UTI, então não podemos descuidar. Nós vamos ver depois do intervalo. Os repasses do ICMS para Tupã no mês de agosto tiveram um aumento de 15%, que é uma boa notícia. A safra brasileira de grãos 2020-2021 irá crescer 8%, em torno de 278 milhões de toneladas, o que também é uma boa notícia. Nós voltamos já com estas e outras informações e ainda a previsão do tempo.